Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Vamos terminar hoje o livro de Jeremias, o livro desse profeta boca de Deus, nesse tempo aqui, nesse contexto, o profeta das nações. Jeremias está anunciando aqui nos capítulos 50, 51 e 52 a queda da Babilônia. O grande império agora chegou ao seu fim. Jeremias, com muita coragem, deveria anunciar então a devastação, o término dessa nação. Babilônia seria totalmente humilhada e arrasada. Marduk e Bel são citados aqui nesses capítulos. Eram ídolos muito venerados e adorados pelos babilônicos e seriam destruídos totalmente. Uma confusão de deuses ali na Babilônia. Seriam envergonhados. Ela se renderia totalmente. Suas torres seriam destruídas, suas muralhas derrubadas. Deus está declarando aqui a vingança do Senhor. Jeremias 50, no verso 24, está escrito assim, ó: prepararei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de perceber, ou seja, despercebida. Vou exercer o meu juízo, vou destruir. Você foi achada e capturada porque se opôs ao Senhor. Então ele está falando, eu vou exercer o meu juízo porque você se opôs a mim. Deus declara que chegou a hora dela ser destruída, ser castigada. Babilônia era má, muito má. Todos conheciam a maldade da Babilônia e agora a sua arrogância vai ter um fim. O seu poderio vai ter um fim. A arrogância acabou e ninguém vai conseguir, ninguém vai poder ajudar ou reerguer ou levantar Babilônia. As suas cidades seriam totalmente invadidas, incendiadas e o fogo consumiria tudo. Uma nação vinda do norte, então declara aqui que uma nação vinda do norte iria atacar Babilônia e não teria vez para os babilônicos. O Império Persa venceu realmente a Babilônia em 539 a.C. E agora o povo judeu regressaria à sua terra. Capítulo 51, então agora nós vamos falar do capítulo 51 no verso 6. Está escrito, fujam da Babilônia, fujam todos, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. Então existia muito pecado, muita maldade, muita iniquidade dentro ali da Babilônia. Os babilônicos eram um povo terrível, idólatra, desobediente, mentirosos. E Deus estava de olho nisso. Eles foram usados para destruir, eles foram usados para mentir, para levar o pecado à destruição. E Deus já tinha falado, através da boca de Jeremias, que essa nação seria destruída. E agora então chegou o fim. É a hora da vingança do Senhor. Ele vai exercer o seu juízo. Ele pagará. Ele está falando aqui, vocês vão pagar por tudo que vocês fizeram. Vocês merecem. Está escrito no verso 6 do capítulo 51. Vocês merecem toda a destruição. E no 45 do verso 51 ainda, Deus fala, saiam, saia meu povo, saia daí. A Babilônia, na Bíblia, não apenas uma nação, de forma geograficamente falando, mas também é símbolo de um povo rebelde, é símbolo de um povo que se rebela contra Deus, que vira as costas para Deus, que vive no pecado e que não quer se arrepender. Deus está falando aqui hoje para nós, fuja da aparência do mal, fuja da aparência de babilônicos, da aparência da Babilônia. Fujam disso, não se contaminem, saiam do pecado, saiam da situação, da iniquidade, não permaneçam dessa forma, mas saiam daí, saiam dessa situação. Jeremias 51, no verso 24, está escrito assim, retribuirei a Babilônia. Então ele está falando, vocês terão o que vocês merecem. Eu vou retribuir todo o mal que vocês fizeram. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem nessa terra. Toda a maldade que fizeram em Sião, Deus não se esqueceu de toda a maldade dos babilônicos contra o seu povo. Toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Uma declaração do Deus justo,
do Deus que vê todas as coisas, do Deus que não se esquece do seu povo e da justiça que Ele mesmo tem que fazer. Deus é justo e Ele não se esquece. Jeremias 51, no verso 64, então diga, assim Babilônia afundará, para não mais se erguer. Então Deus está declarando, eu vou eliminar toda a Babilônia e ela não vai se levantar mais, por causa da desgraça que trarei sobre ela, a falta da presença de Deus, a falta da graça e o juízo do Senhor. E seu povo cairá de uma vez por todas. Aqui termina então as palavras de Jeremias. Está escrito no verso 64 do capítulo 51. O juízo total de Deus, completo de Deus, contra essa nação que se achava poderosa, orgulhosa, que era arrogante, porque de fato era um povo numeroso, seu exército era fortemente armado e poderoso, tanto que conquistaram, trouxeram como escravos, como exilados o povo de Deus. Mas o Senhor, o nosso libertador, o nosso justo juiz estava ali para salvar o seu povo e para exercer, sim, a sua autoridade. Pode ser, então, aqui, quando ele fala, aqui terminarei as palavras de Jeremias, aqui terminam as palavras do profeta Jeremias, isso pode estar escrito dessa forma, porque Baruque, o seu companheiro, o seu discípulo, o seu copista, estava com ele. Então, de repente, agora, no capítulo 52, poderia ser, então, as palavras de Deus através de Baruque. Ou então, porque Jeremias não estaria mais profetizando contra as nações, porque Deus está dando um fim à Babilônia. No capítulo 52, já não é mais nenhuma profecia contra as nações que oprimiram o povo de Deus, mas uma crítica contra o reinado. Então ele lembrando aqui sobre o reinado de Zedequias e o reinado de Joaquim. O Senhor reprovou esses dois reis. Então Deus estava vendo a maldade e a desobediência dos reis. Então ele reprovou o comportamento e o reinado, como eles lideravam, como eles governavam. Então ele lembra aqui, por causa da maldade e da desobediência desses reis, o meu povo também sofreu. Fala de quando Jerusalém foi incendiada. Então ele relembra como Jerusalém foi atacada, foi incendiada. Ele fala aqui do templo, no capítulo 52, como o templo foi devastado, o palácio foi destruído, como foi saqueado o templo e roubado os utensílios que estavam ali. E também a prisão, ele fala da prisão dos sacerdotes e dos guardas que guardavam ali as portas também do templo. Foram, infelizmente, ao total, 4.600 judeus exilados na Grande Babilônia. Um resumo aqui sobre o que aconteceu com o povo de Deus. E nós sabemos que esse exílio babilônico foi por causa da desobediência. Então, infelizmente, um povo rebelde. Babilônia significa que está ligado à rebeldia. Então, o povo decidiu virar as costas para Deus, para a sua lei, para tudo aquilo que o profeta estava falando. Deus disse aqui no livro de Jeremias que várias vezes ele enviou profetas para advertir, para falar. E aqui o profeta Jeremias e também Baruque, um homem de Deus aqui usado. Mas eles decidiram, como as nossas decisões, as nossas escolhas nos levam para caminhos. Caminho do mal, caminho da maldição ou caminho da bênção, caminho da bondade. Então nós precisamos buscar a Deus, a sua direção, o seu direcionamento, ouvir a sua voz através dos seus profetas, através da Bíblia, através da voz de Deus, porque Ele fala também conosco. O Espírito Santo que estava sobre Jeremias também está sobre nós. Terminando o livro aqui desse profeta, eu quero que você relembre Jeremias 1:5 comigo, que está escrito assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei, eu te escolhi as nações, eu te enviei para as nações como meu profeta. Então, o mesmo Espírito Santo que estava na vida de Jeremias, usando a boca dele como profeta às nações, também está sobre nós, está sobre você.
Deus usou Jeremias para corrigir, para ensinar, para animar, para instruir, direcionar o seu povo. E Deus também está nos usando para animar, transformar, curar em nome de Jesus, para instruir, para ensinar, direcionar. Então, o que Deus está falando aqui, terminando o livro de Jeremias, deixe ser usado pelo Espírito Santo. Seja, assim, boca de Deus neste tempo, aonde você estiver. Que Deus te abençoe. Eu espero que o livro de Jeremias tenha falado ao seu coração e tenha trazido grandes coisas a você, a sua mente, aquilo que você pensou até então, talvez de forma equivocada, que Deus tenha transformado, que tenha acontecido uma metanoia dentro de você, nos seus pensamentos, porque é isso que a palavra de Deus faz, tá bom? Que Deus te abençoe e até o livro de Lamentações de Jeremias.